Glória a Deus. Pega a sua Bíblia agora, por favor, e abra em Provérbios, capítulo 19. Nós vamos ler os versículos 20 e 21. Provérbios, capítulo 19, versículos 20 e 21. Eu queria que você de casa também acompanhasse, né? Que você recebesse esta palavra como palavra de Deus para a tua vida. Provérbios capítulo 19, versos 20 ao 21. Diz aqui a palavra do nosso Deus: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Meus amados, meus queridos, ultimamente a gente tem falado muito dos propósitos do Senhor. Sabe, o maior erro que a igreja pode cometer é se esquecer dos propósitos do Senhor, é deixar de priorizar esses propósitos. Na verdade, o que a gente percebeu em anos anteriores é que a igreja estava muito focada nos seus próprios interesses. E definitivamente não é isso que a Bíblia nos manda fazer. A Bíblia diz claramente que nós temos que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, ou seja, os interesses do reino de Deus. E ele fez a promessa, ele disse: as outras coisas eu cuido, as outras coisas virão por acréscimo. Ou seja, nós cuidamos dos interesses do Senhor porque somos o povo que Deus escolheu para isso. Nós nos importamos com as coisas do Senhor, priorizamos as coisas do Senhor porque fomos escolhidos para isso. Diferentemente de outras pessoas que infelizmente não tiveram a felicidade de viverem essa experiência. Há quem nos condene, há quem não entenda o nosso comprometimento com o reino, porque são pessoas que não vivem debaixo da mesma fé e do mesmo conjunto de regras que nós vivemos. Vivemos voluntariamente, vivemos porque temos um chamado. Então, toda vez que nós nos aproximamos do propósito de Deus, nós somos honrados, somos abençoados. E a Bíblia diz, aqui em Provérbios, eu gosto de lembrar que Provérbios foi escrito por Salomão. E além de ser um texto inspirado por Deus, além de ser a palavra de Deus, é também a palavra do homem mais sábio de todos os tempos, que foi Salomão. E ele diz: ouça os conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Quer dizer, na verdade hoje as pessoas não querem ouvir conselhos. Essa palavra ficou até um pouco, sabe, tem até um sentido meio estranho, porque as pessoas não querem ouvir conselhos. Cada um acha que já tem tudo sob controle, quer tomar suas próprias decisões, o que não tem nada a ver com ouvir conselhos. E o sábio Salomão, inspirado por Deus, ele diz: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem. Você, naturalmente, tem muitos planos para 2021, 2022, né? Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ou seja, no final vai acontecer aquilo que Deus quer que aconteça. E quando nós estamos alinhados com a visão de Deus, então nós somos abençoados. Ora, este é o último domingo do ano. E nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, porque está chegando um novo ano que promete ser desafiador. Será um novo ano muito complicado. Naturalmente,
falando, né? A gente analisando o quadro que a gente está vivendo, o momento que a gente está vivendo, as expectativas naturais não são nada animadoras. Mas quais são os propósitos do Senhor? Ora, se nós estivermos caminhando dentro dos propósitos do Senhor, e eu acredito que isso seja plenamente possível, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus, então o Senhor conduzirá os nossos passos e nos abençoará e nos honrará ainda em meio a grandes vendavais. Ainda que o vento sopre muito forte este ano que está chegando, o Senhor vai cuidar de nós, como tem cuidado até aqui. Quem crê nisso pode dar um glória a Deus aí, né? Porque é o que o Senhor vai fazer. E ontem eu estava orando, e eu estava, acreditem, sabe, eu acho que nos últimos tempos tem se perdido muito essa coisa do pastor que ama a sua ovelha. Né? Às vezes a ovelha deixa de amar o seu pastor, olha para o pastor como se fosse qualquer um, e muitas vezes o pastor também aprende a retribuir da mesma forma. O pastor deixa de olhar para a sua ovelha com o amor que deveria olhar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, e eu acho que quem caminha muito comigo sabe disso. Eu vivo muito o que eu faço. E para mim, a dor de uma ovelha acaba sendo a minha dor. Eu sinto mesmo, sabe, o sofrimento das pessoas. Eu olho para uma pessoa que não está bem e eu sou capaz de sentir aquela dor. Não sei se isso é algo espiritual. Eu sinto essa dor. Às vezes eu estou aqui durante o dia e eu não estou bem, eu estou tenso, eu venho para o altar, eu vou para um canto orar, e eu sinto que está acontecendo alguma coisa, e depois eu vou descobrir que estava acontecendo alguma coisa com alguém, porque há uma ligação. Você não saiu de casa e veio aqui, ou você que está em casa não tem essa relação com este ministério, por acaso não. Em algum lugar no mundo espiritual está escrito que nós estamos juntos e misturados. É muito mais do que a gente imagina. E ontem à noite eu estava, Senhor, perguntando, Senhor, né? Senhor, o que dizer para os meus filhos da fé? É o último domingo. O que dizer para eles? E o Senhor então me mostrou essa palavra e disse, olha, a igreja precisa ser aconselhada. Ela precisa ser orientada. Porque se tem uma coisa que a gente percebe é que está todo mundo perdido nesses últimos tempos. Mesmo aquelas pessoas que aparentemente pensam que têm o controle de tudo, não estão controlando nada. A gente não tem mais controle sobre os filhos, não tem mais controle sobre família, a gente não tem mais controle sobre casamento, a gente não tem controle das finanças, a gente não tem controle da saúde, a gente não tem controle de nada. Resumindo, tudo pode acontecer. Porque estes são tempos que foram já profetizados na palavra, nas escrituras. E para este tempo nós fomos preparados. Esse é um tempo em que o joio será separado do trigo. Esse é o tempo que biblicamente, profeticamente acontecerá aquilo que está na palavra. Muitos darão ouvidos a espíritos enganadores, ou seja, muitos serão enganados e muitos se apostatarão na fé. Infelizmente, mas a palavra do Senhor nunca volta vazia, e é o que vai acontecer. Então, o que dizer para alguém que nós amamos? O que dizer para aqueles aos quais consideramos filhos da fé, filhos queridos, pessoas que a gente quer bem, pessoas que a gente quer que se levantem, pessoas que a gente quer que tenham um ano novo repleto de alegrias,
e não vivam no fracasso. E Deus então me trouxe 5 conselhos para dar para a igreja. E eu queria passar para vocês esses 5 conselhos. E eu tenho convicção de que esses conselhos, na verdade, não vêm de mim. São conselhos que vêm do Senhor. São conselhos que Deus nos revelou nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. A pergunta é: como viver bem, como enfrentar esse ano que está chegando, que vai ser um ano de desafios? Como é que nós vamos enfrentar o que vem pela frente, que a Bíblia chama de últimos tempos? Acho que já não resta mais dúvidas para ninguém que nós estejamos vivendo os últimos tempos. Como nós vamos enfrentar esse tempo que a Bíblia diz que será complicadíssimo? Então, eu separei os 5 conselhos e trouxe aqui para vocês. Primeiro conselho, que vem do Senhor. Receba como vindo do Senhor, se você acredita que eu seja um homem de Deus. Primeiro conselho, observação. E eu queria ler com vocês o que está escrito em Números capítulo 3, não precisa nem abrir se você não quiser. Números capítulo 13, versos 1 e 2. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem. Observação. Esse é o primeiro conselho. Nós somos tentados, muitas vezes, a sair dando tiro para todo lado, muitas vezes, quase sempre, sem fazer uma leitura real da situação que nos envolve. Muitas vezes nós erramos porque não temos tempo para pensar, ou não queremos pensar. Nós não observamos as coisas que estão acontecendo. E quando eu falo de observação, eu estou, inclusive, utilizando uma prática bem militar. Porque nós aprendemos no exército, antes de qualquer incursão militar, antes de qualquer ação, qualquer confronto, tem que haver a observação. Você tem que fazer uma leitura da situação. Onde é que estão os meus inimigos? Quais as armas que esses inimigos estão usando contra mim? Quais são os meus pontos fracos? O que é que normalmente o inimigo utiliza para me derrubar? É a observação. O cristão maduro, ele não é mais aquele que se deixa levar pelas emoções. Ah, agora eu sou cristão, está na boa, está tudo bem. Não, vamos amadurecer. Esse é o primeiro conselho. Pede a Deus para abrir os teus olhos. Pede a Deus para ver quem são as pessoas que estão te atrapalhando. Quem são as pessoas que te ajudam. Pede a Deus uma direção para definir o que você vai fazer para ganhar o teu sustento. No seu ramo de negócio, quais são as mudanças que devem ser feitas? O que vai mudar daqui para frente? O que está acontecendo? O que está mudando? Profissionalmente, é muito importante você estar se adaptando, você tem que olhar, observar. Ah, eu sempre fui assim, eu vou fazer sempre assim, sempre deu certo em outro tempo, talvez não dê mais certo nos dias de hoje. Então, o primeiro conselho, que é um conselho profético, que eu trago para a igreja, é
a necessidade de observação, de avaliação. Moisés ia invadir e entrar na terra prometida, mas ele mandou 12 espias para olhar a terra, porque ele precisava ter informações. Ele tinha que fazer uma leitura. E você precisa fazer uma leitura da sua vida. Como está seu casamento? Como é que está seu marido? Como é que ele tem agido com você? Teu casamento tem dado sinais de desgaste? Mudou alguma coisa? Como é que estão seus filhos? Muitos pais se desesperam quando percebem que um filho está andando com péssimas companhias, que um filho está envolvido com um troço errado, mas nunca observaram que o filho estava estranho, diferente. Você tem que observar seus filhos, observar as atitudes deles, observar com quem eles estão andando. Você tem que observar como está a sua vida espiritual. Você tem que parar e pensar: como é que foi a minha vida espiritual esse ano? Eu estou dando o tempo que é devido para o meu Deus? Eu estou priorizando as coisas do Senhor? Porque o primeiro passo para você viver vitoriosamente e gozar do cumprimento das promessas do Senhor é você entender, você ter discernimento das coisas que te cercam. Será que você não está mudando? Você não é um trem que saiu do trilho? Como é que você vai saber? Você tem que parar e pensar: meu Deus, será que eu estou bem? Será que eu estou agindo corretamente como marido, como esposa, como líder? Será que eu não tenho que mudar alguma coisa? Então, o primeiro conselho profético que eu trago é a observação. É muito importante você ter os teus olhos abertos para discernir as situações que te cercam. Você não pode simplesmente chegar e entrar de gaiato numa situação sem saber as implicações que elas trarão para a sua vida. Você tem que entender: peraí, deixa eu entender, deixa eu parar. Como é que está a minha vida financeira? O que pode acontecer em 2021? O que não está bom? O que tem que mudar? Onde eu estou errando? Na minha profissão, o que está mudando? O que pode acontecer daqui a um tempo? E na igreja, como é que eu estou na igreja? Você tem que parar e observar tudo. A observação é fundamental se você quer ter uma vida vitoriosa em 2021 e nos demais anos. Vamos para o segundo conselho. O segundo conselho é o planejamento. Você já observou? Você fez uma leitura de tudo o que está acontecendo ao seu redor? Você pediu a Deus para abrir os teus olhos, para você entender a situação que a gente está vivendo no mundo? Você adquiriu esse discernimento? Agora é hora de você criar uma estratégia. Agora está na hora de você pensar: bom, eu já enxerguei isso, já percebi isso, já percebi aquilo. Então está na hora de você planejar. E eu queria ler o que está aqui em 2 Crônicas, capítulo 32, verso 30. Você não precisa nem ler, depois você lê. Foi Ezequias, diz aqui a palavra do Senhor, que tapou a fonte superior das águas de Giom e as desviou por um subterrâneo para a parte ocidental da cidade de Davi. Ora, a Jerusalém estava para ser atacada. E tinha uma fonte d'água do lado de fora da muralha. E o rei Ezequias disse: nós vamos dar mole, vamos deixar a água para o inimigo beber lá fora?
Ele tapou a fonte, canalizou a água, fez um túnel que está até hoje lá. Esse túnel vem da fonte de Sião e vai até o tanque de Siloé. Hoje os turistas passam por dentro desse túnel, um túnel de pedra assim cavado, né? E passam e vão até da fonte até o tanque de Siloé. Estratégia. Ezequias disse: por que nós vamos deixar água para o inimigo do lado de fora? Vamos acabar com a água do inimigo, vamos dificultar a vida do inimigo. Ao passo que nós teremos água dentro da cidade, dentro das muralhas. Primeiro você observa, depois você cria uma estratégia. A pior coisa que pode acontecer conosco é sairmos por aí dando tiros aleatoriamente. Você tem que observar, não, no meu ramo de negócio está acontecendo isso, então eu vou fazer isso, eu vou mudar isso aqui. Não, no meu casamento eu estou sentindo que não está legal, tem alguma coisa, espera aí, vou mudar isso aqui, né? Você criar uma estratégia em cima das observações que você fez. Você consegue entender? Tem que ser uma coisa bem consciente. Você é ungido do Senhor. Quem é ungido do Senhor, diga glória a Deus. Você tem uma unção sobre a tua vida. Há uma unção sobre você. Mas você tem que saber usar essa unção. Então, você primeiro observa e depois você planeja. E você cria uma estratégia. Até mesmo contra o pecado você tem que criar uma estratégia. Você pode pensar assim: não, peraí, ultimamente eu estou sendo tentado. Uma vez um jovem chegou para mim e falou assim: bispo, eu não quero trair a minha mulher, mas eu vou para o trabalho toda manhã, eu pego o metrô, trem, sei lá, e pego no mesmo horário, mesmo trem. Então a galera vai toda, quase, são as mesmas pessoas. E tem uma menina nesse trem que fica me olhando. Eu sinto que ela está mexendo comigo. Toda manhã ela olha para mim e sorri. E agora a gente já está se falando. Eu sinto que ela está se insinuando para mim, né? E eu estou gostando da ideia. Quer dizer, observação. Ele observou, ele percebeu isso. Aí vem o segundo passo, o segundo conselho: planejar. Eu não vou pegar mais esse trem, nesse horário. Eu não vou entrar mais nesse mesmo vagão. Vamos traçar um plano aqui, vamos traçar uma estratégia. E isso tem que ser feito em todas as áreas da sua vida. Se você quer resgatar o seu filho, trazer o seu filho para perto de você, está na hora de você, primeiro, observá-lo, entendê-lo, e segundo, criar uma estratégia para trazer ele para perto de você. Você consegue entender? Esse é o segundo aconselhamento. Planeja o que você vai fazer. Primeiro observa, depois planeja. No exército a gente aprende o seguinte: o tiro está comendo para todo lado, né? Tiroteio, tiro para todo lado. E você tem que se deslocar daqui até o outro lado da rua. Você não pode simplesmente sair daqui no meio da rua aqui, igual um doido, para chegar onde você tem que chegar. Você tem que planejar. Porque a sua vida está em risco ali. Então você planeja: olha, eu vou correndo até aquela porta ali, vou me esconder atrás daquela pilastra, depois eu saio correndo para o outro lado, depois eu vou fazer isso, depois eu vou rolar no chão, vou cair, vou fazer, e até chegar onde você tem que chegar. Tem que haver um planejamento. Tem que ter uma estratégia. Qualquer exército que vá para a guerra, que vá para a batalha, ou mesmo um policial, quando vai entrar num confronto com, né? Ele tem que sentar e planejar antes. Ele planeja tudo. Ele tem que planejar o tipo de arma que ele vai usar, a hora que ele vai atacar, a hora certinha, como vai ser,
dividir os grupos, ó, você vai entrar por aqui, eu vou entrar por aqui, vamos fazer isso, vamos chegar aqui tal hora, tudo planejado. E por que a gente não tem que planejar a vida da gente? Sim, você tem que planejar a sua vida. Primeiro, observar, é o primeiro conselho. Segundo conselho, planejar. Pensar o que você vai fazer. Planejar como vai ser o seu ano de 2021. Você não pode simplesmente, legal, novo ano, aleluia, adeus ano velho, feliz, mas não tem um planejamento, você não sabe o que você vai fazer de importante em 2021. Você tem que planejar. Você consegue entender? Aí vem o terceiro conselho. É hora de agir. Gente, tem muita gente na igreja, principalmente, que fica estacionado no Salmo 40. Esperei confiantemente no Senhor. Fica só esperando o Senhor. Existem coisas que só o Senhor pode fazer. Mas existem muitas coisas que só nós podemos fazer. Existem coisas dentro da sua casa, e isso inclui inclusive a salvação da tua família. Vai depender muito de quem você é dentro da sua casa. Vai depender muito das suas atitudes dentro da sua casa. Terceiro conselho é esse: agir, chamar a responsabilidade para você. Tomar atitudes. Se você percebe que tem um ponto fraco que está te afastando de Deus, um possível pecado que está se desenhando, um desvio de conduta, seja radical. Você entendeu o que eu falei? Seja radical. Se você percebe que tem alguma estratégia do diabo para te tirar da presença do Senhor, seja radical. Você tem que estar disposto a cortar, arrancar um olho, se necessário for. Você tem que estar disposto a ir às últimas consequências, ou então você vai ser envergonhado. Eu sei que eu estou falando com pessoas que estão agora, eu estou falando e a sua cabeça está girando. Estou com aquele pecado lá, eu tenho que resolver aquilo e tal. Só que você está protelando. A pior coisa que você pode fazer é procrastinar uma decisão. É empurrar uma decisão para depois. Algo que você tem que fazer e tem que fazer imediatamente. Você já observou, você já traçou um planejamento. Agora está na hora de chegar lá e dizer assim: olha só, estou fora, não quero saber disso aí não. Mas estou fora. Está na hora de você tomar uma decisão. Essa decisão pode desagradar um monte de gente e pode inclusive desagradar a você mesmo. São as decisões mais difíceis de serem tomadas, quando você tem que desagradar a si próprio. Mas se essa é a decisão que você tem que tomar, então tome e haja. Tome atitude. A pior coisa que você pode fazer é ficar esperando que apareça um anjinho para você bater na asinha. Olha, eu vou fazer tudo para você, viu? Eu vou resolver tudo. E você fica esperando. E entra ano e sai ano, e aí você vai ficando cada vez mais enrolado, no emaranhado de situações. Aí você vem conversar com o seu pastor e fala assim: pastor, não sei o que está acontecendo comigo. Eu sei. Você não está tomando decisões, você não está mudando a sua história, você não tem coragem, está faltando ousadia. Está faltando você se levantar e dizer: vou mudar essa jossa aqui, vou mudar esse entendeu? Está na hora de você agir. Às vezes você tem que dar uma de doido. Às vezes você tem que ir de encontro até o que você quer. Jesus disse que se você não pegar a sua cruz e carregar e negar a si mesmo, né, você não é digno dele.
Você não tem que agradar pai, mãe, tia, avô. Jesus disse, olha, se você amar mais a pai, mãe e filho, mais do que a mim, você não é digno de mim. Então às vezes você vai tomar decisões que serão impopulares. Às vezes você vai tomar decisões que podem desagradar a um, a outro, ou até mesmo você. Mas é importante você agir. É importante você tomar atitude. Tem que resolver um problema, vai lá e resolva. Se existe um caso mal resolvido com alguém, vai lá e resolva. Se você tem que fazer algo, vai lá e faça. A última coisa que você vai querer é entrar 2021 todo enrolado. Quem quer entrar 2021 todo enrolado aqui? Loucura. Mas quem é que vai desenrolar? É você. O Espírito de Deus está em você. Diga comigo, o Espírito de Deus está em mim. Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você tem poder para mudar essa situação. Diga comigo, eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas. Você pode tudo. Você pode tudo. Primeiro você observa, depois você cria uma estratégia, e depois você age. Você toma as providências. Depois você faz as coisas acontecerem. Aí vem o quarto conselho. O quarto conselho é muito, muito importante. Embora muitas vezes você pense assim, isso aí eu sei. Eu sei, claro que eu sei. Eu sei. Mas na prática a gente acaba não agindo assim. O quarto conselho é fé. Fé. A fé, diz a Bíblia, que ela pode mudar qualquer coisa. Diga comigo, a fé pode mudar qualquer coisa. Jesus, querendo dizer isso, Jesus explicou o seguinte, olha, se você crer e não duvidar, você vai dizer para esse monte, passa daqui para colar, e ele vai passar. Oh, aleluia. Você entende? Fé. O que a gente tem visto muitas vezes diante dessas aflições que estão surgindo, é uma igreja que diz uma coisa e faz outra. Porque é uma igreja que diz que tem fé, mas depois age incoerentemente, murmurando, reclamando, muitas vezes se entregando ao fracasso, muitas vezes demonstrando fraqueza para o inimigo. A gente não mostra fraqueza para o inimigo. O inimigo não pode te ver fraco. Se ele te ver fraco, ele vai intensificar o seu ataque contra você. Fé é certeza. Eu tenho certeza absoluta que eu vou vencer em 2021. Em 2022 também, 2023 também. E antes que esse mundo pegue fogo, meu Senhor Jesus vai vir para me buscar. Você consegue entender? É fé é certeza. Você não pode duvidar que Deus vai estar contigo todos os dias deste ano que vai chegar. Você não pode duvidar disso. Quando você duvida disso, você desagrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta você vir para cá, Senhor, eu te amo, daqui 1 milhão de anos eu vou estar te amando. Aí na primeira oportunidade você demonstra que não acredita nele, que duvida das promessas dele. O que ele prometeu para a tua vida, escreve aí, meu irmão, vai acontecer. A palavra do Senhor não vai voltar vazia de jeito nenhum. Aí você liga a televisão, vai lá assistir essa Globo lixo aí só fala de morte, de desgraça, torcendo para dar tudo errado. É um negócio horrível. Eu não consigo entender como as pessoas podem torcer para o Brasil dar errado. Nós não podemos torcer para dar errado, nós temos que profetizar que nós vamos vencer. Não importa quem está lá, não importa quem está na presidência, no governo, na prefeitura, no congresso, não importa, porque
porque a nossa fé não está focada nesses homens, eles são tudo falhos, e a prática nos mostra que são mais falhos do que nós esperávamos. A nossa confiança está no Senhor. Nós vamos vencer, o Brasil vai vencer, o Brasil vai ser um país próspero, o Brasil vai vencer essa crise, o povo vai ter dinheiro para se sustentar, não vai faltar comida nos nossos mercados, não vai faltar comida na nossa mesa. O Senhor está ouvindo as orações dos milhões de evangélicos deste país que estão clamando por esse país. Cadeias vão ser quebradas em 2021, 2022. Deus vai fazer coisas tremendas acontecerem. Quem pode concordar comigo pela fé? Diga: eu concordo. Diga: eu concordo. Eu recebo essa palavra em nome do Senhor Jesus. A sua empresa não vai fechar. Não vai fechar. O teu negócio não vai fechar. Você não vai falir. Muito pelo contrário. Deus vai fazer brotar água da rocha. Aleluia! Você está entendendo? É fé. A igreja tem que viver da fé. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Se você retroceder, Deus não tem alegria em você. Se você tem murmurado muito ultimamente, lembre-se da insatisfação do Senhor com relação aos israelitas que ficavam murmurando. Teve uma época que eles falaram, estavam lá no deserto, Deus sustentando eles lá. Melhor teria sido ficar lá no Egito. Sabe, tem gente que quer voltar para o Egito, murmurando. Tenha fé, meu irmão, tenha fé. Deus vai te colocar por cabeça. E isso não tem nada a ver com crise, se tem crise, se não tem, é promessa de Deus. E a promessa vai ter que se cumprir. A promessa não é anulada porque tem uma crise, porque tem uma pandemia. A promessa não é anulada. O que Deus prometeu, Ele vai fazer. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, não cumpriria. Se Ele disse, deixaria de fazer. Fé, a igreja tem que viver pela fé. E por fim, o quinto conselho, para a gente acabar. Já estou atrasado. O quinto conselho é honra. Honra. Eu vou ler aqui um versículo conhecido nosso, 1 Samuel 2,30. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família, referindo-se ao sacerdote Eli, prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Espera aí, deixa eu falar uma coisa com você. Presta atenção. Nós vamos dividir isso aqui em duas etapas. Vamos entender a honra de duas formas diferentes. Primeiro nós vamos falar de honra a pessoas. Ora, quem são as pessoas que estão com você? Quem são as pessoas que te jogam para frente? Quem são as pessoas que acreditam em você? Quem são seus verdadeiros amigos? São essas pessoas que você tem que honrar. Porque quanto mais você honrar essas pessoas que te ajudam a crescer, mais você vai ter o apoio dessas pessoas. E vou dizer uma coisa: nesses últimos anos de ministério, eu tenho visto muitas vezes as pessoas honrando pessoas erradas. Às vezes você vai valorizar alguém que não está nem aí para você. Às vezes você honra muito aquela pessoa que está sendo uma desgraça na sua vida, que está destruindo a sua vida, e você fica honrando aquela pessoa. Você tem que honrar aquelas pessoas que te ajudam a andar para frente. Essas pessoas você tem que trazer para perto de você. É a cultura da honra. Aprender a honrar. Pessoas que você sabe que te amam, que estão abandonadas. Talvez você não tenha apanhado o telefone para ligar para elas, para dizer assim: Feliz Natal.
e são pessoas essenciais para o seu crescimento. Aí você fica às vezes dando valor a pessoas erradas, que não estão te valorizando, que não vão te valorizar, que não vão te honrar. Então, quando a gente fala da cultura da honra, a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar aquelas pessoas que vão nos honrar. São essas pessoas que nós devemos honrar. Você entendeu? Quem são as pessoas que te amam, que estão contigo para o que der e vier? Às vezes a pessoa larga uma mulher em casa, o cara larga uma mulher em casa, que é leal, que está do lado do marido, que está ali chorando pelo marido, que está ali, e vai se juntar com uma outra qualquer, que não está nem aí, que não vai fazer, só vai usufruir, só vai tirar proveito. Às vezes é o contrário, né? Às vezes a mulher tem um marido que, eu tenho uma pessoa que diz sempre para mim, mulher gosta de achar o homem errado, ela procura o homem errado, tem uma tendência a achar o homem errado, que, né? Aí às vezes um bonzinho está do teu lado ali, o cara que vai te tratar com pão de ló, vai te tratar com todo carinho, você não enxerga ele. Aí você enxerga aquele que você acha que é o cara. É o cara que vai te pisar, o cara que vai te humilhar, o cara que não vai te honrar. Entendeu? A tua vida vai ficando no inferno, porque você está no meio de pessoas que não te honram. Você quer vencer? Esse é um conselho divino, um conselho que vem do Senhor para a tua vida. Escolha as pessoas que te honram. Essas pessoas você vai honrar, essas pessoas você vai colocar como prioridade na sua vida. O resto é o resto. Vai trazendo para o teu lado só pessoas que te respeitam, que te valorizam. Vai chegar um tempo que você vai olhar para o lado, você vai estar rodeado de pessoas boas que te amam. Até se você errar, essas pessoas vão te proteger. Você entende? Pessoas que querem o teu mal, que já demonstraram isso, que querem a tua destruição, não vai odiá-las, não é isso que Jesus mandou. Mas você deixa essas pessoas viverem a vida delas. Você ama de verdade, eu te amo demais. Aí onde você está, pertinho de mim eu não quero. Sabe? Porque essas pessoas tornam a sua vida mais pesada. Você tem que ficar carregando uma carga, puxando essas pessoas que estão sempre te criticando, sempre falando mal de você por trás, sempre inventando coisas a teu respeito, e mesmo que fale alguma verdade sobre algum erro que você tenha cometido, né? Alguma falha sua, porque ninguém é perfeito, essas pessoas estão sempre querendo usar isso contra você. Sai de perto dessas pessoas. Corta relacionamento com elas, ame-as, não as odeie, não é isso que eu estou falando, mas não deixe essas pessoas fazerem parte do seu dia a dia, do seu cotidiano, da sua vida. Honra as pessoas que te honram. Quem são as pessoas que te honram? Essas pessoas é que você tem que honrar. E olha, amados, eu queria deixar bem claro que isso é conselho divino. Recebe essa palavra como conselho divino, porque Deus tem um propósito e quer te arrastar para fazer parte desse propósito nesse ano que está entrando e nos anos vindouros. Amém? E agora vamos falar de honra a Deus, tá? Para a gente encerrar. Meu Deus, meu Pai, eu acho que nem precisava falar mais disso. Ora, quem é que está do nosso lado? Quem é que nos socorre? Eleva os meus olhos para os montes. Quem é que nos socorre? Quem é que estará do seu lado em 2021? Aí sabe o que acontece? A igreja muitas vezes não entende, sabe? A igreja fica assim, eu não tenho tempo. Por exemplo, esse negócio de pandemia é interessante. Bispo, eu vou ficar em casa. Fica em casa. Mas só que fica em casa só quando se refere à igreja. Pessoa vive na rua para tudo. Aí dia de culto. Não vou no culto não. Por quê? Eu não sou contra a pessoa ficar em casa. Né? Agora, se vai ficar em casa, vai ficar em casa. Por que sair para outras coisas é mais importante do que vir para a igreja? Como é que Deus se sente nessa situação?
né? Às vezes a pessoa tem dinheiro para tudo. Na hora de dar o dízimo do Senhor, não tem. O negócio está preto, o negócio está feio. Mas ela está com o cabelinho feito. Está com a sobrancelhinha feita, unhazinha feita, né? Ela comprou o que ela queria comprar, ela fez isso, fez aquilo. Teve dinheirinho para outras coisas. Veja bem, não estou falando isso porque eu estou de olho no seu dinheiro. Nós estamos falando de honra. Deus quer se sentir honrado. Quando Deus se sente honrado, meu irmão, minha irmã, meu querido, quando você de alguma maneira consegue fazer com que Deus se sinta honrado, as portas se abrem. O Senhor olha para você com outros olhos. O Senhor, Ele passa a te enxergar de outra forma. Ele disse: aos que me honram, eu honrarei. Diga comigo, a palavra do Senhor não voltará vazia. Então, se Ele disse que vai te honrar, Ele vai te honrar. Se você honra, Ele vai te honrar. E você honra a Deus como? Você honra a Deus quando você sente que está numa parada errada. Você sente que teu coração está te levando para um lado errado. Hoje em dia se peca muito por causa de sexualidade, coisas ligadas aos desejos da carne. Ninguém está sendo puritano aqui, ninguém está dando lição de moral em ninguém não. Mas às vezes a pessoa vai se embrenhando por um caminho e vai se afastando de Jesus. E Jesus vai ficando triste com isso. Jesus vai se entristecendo. Quando você chega e roda, não vou dizer roda baiana, não sei nem de onde vem essa expressão, né? Mas quando você chega lá, toma uma atitude. Quando você diz: Senhor, eu não quero isso para minha vida, eu vou mudar. Eu não quero saber disso, eu quero te honrar. Daqui a 1 milhão de anos eu quero estar na tua presença te adorando. Aí o Senhor levanta do trono: opa, esse aí é dos meus, aleluia, esse aí é dos meus. Aí o Senhor passa a te honrar. O Senhor começa a abrir portas para você. Ele mesmo vai à frente, quebrando as portas para você passar. Vem, pode passar, meu filho, pode passar. Porque Ele disse: eu honrarei aqueles que me honram. Você está entendendo? Não deixa o diabo roubar isso de você, meu irmão. Não deixa de honrar o Senhor. Teve um dia desses aí que eu cheguei aqui, vi a bispa triste, preocupada, e eu falei: o que houve, bispa? Ela disse: puxa vida, eu recebi, né, meu salário aí, eu paguei uma conta, esqueci, irmão, eu ia dar o dízimo, eu paguei a conta antes, e ela estava aborrecida por causa disso, né? Ela ia dar o dízimo do mesmo jeito, fazia transferência, né, para a conta da igreja, mas ela não aceitou o fato de ter pago uma conta antes de honrar ao Senhor. Parece besteira o primeiro momento, assim, parece besteira, né? Porque de qualquer forma ela iria honrar o Senhor com o seu dízimo, mas é um propósito dela. E ela disse: não, são as primícias. Primeiro o meu Deus. Primeiro o meu Deus. Deus se sente honrado. Quando está numa festa de aniversário, está todo mundo lá brincando, aniversário de criança, você vai lá, está todo mundo brincando, depois para tudo, vamos agradecer a Deus e vamos orar pela criança, né? Depois sim, parabéns, que Deus lhe dê muita saúde, mas para tudo para honrar o Senhor. Deus não abre mão de ser honrado. Você quer ser honrado por Deus? Aprenda a colocar Deus como prioridade na sua vida. Em todos os sentidos. Santidade, tempo, seu tempo. Às vezes a pessoa diz: não tem tempo, não tem tempo. Tá, se você ficar doente, você vai ter muito tempo para você buscar a Deus. Tem pessoas que estão lá no hospital, não perderam tempo nem no Natal, estão lá no hospital, cheio de tempo para orar, pedir a Deus. Você está entendendo? Que história é essa de não ter tempo para Deus? Que história é essa, irmão? Reveja teus valores. Reveja a tua realidade. Tem que botar o pé no chão. Há quanto tempo você está na igreja? Você tem que ter mais tempo para Deus. Tempo para Deus dentro da sua casa. Você tem que reunir sua casa para orar. Sua família para orar. Nós estamos vivendo os últimos tempos.
Quando você tiver um tempo, vem para cá, aqui está sempre aberto. Mesmo que a porta esteja fechada, a gente está aqui dentro, né? Vem para cá, sobe o altar aqui, vem falar com Deus aqui sozinho, que seja. Honra Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar, em tudo na minha vida, Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai acrescentar à sua vida tudo o que você precisa. A coisa que me chamou a atenção da Diana, ela disse: eu não estava nem lembrando desse dinheiro. Ela não estava lembrando, mas não era o advogado que estava cuidando dos interesses dela. Tinha alguém muito maior do que o advogado cuidando dos interesses dela. Quem recebe essa palavra, diga: louvado seja o Senhor Jesus. Quais foram os 5 conselhos que foram dados aqui hoje? Por favor, o ministério pode se posicionar aqui, que já estamos atrasados, né? Os 5 conselhos. O primeiro, observação, né? O segundo, planejamento, criar uma estratégia. Terceiro, atitude, ação, né? O quarto, fé, certeza. Deus é comigo, eu vou vencer. E o quarto, honra. Deus sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar. Seja em que situação for, Deus em primeiro lugar.